Eu sou a Sandra Laser, do Cidade 3, da revista Decorar. A gente está muito feliz de vocês terem aceitado o convite para fazer parte desse happy hour virtual. Olegário de Sá, um arquiteto que eu sou extremamente fã e muito orgulhosa de me considerar amiga dele já há muitos anos, Opa! né, Olegário? Muitos anos, muito bom. E o Stefano, da Exclusive, é uma grata surpresa, um parceiro novo que entrou no Cidade 3 esse ano. Já veio muito bem indicado, ele é primo do dono da Permetal, que também é uma parceira grande nossa de muitos anos, que fez a fachada lá do Cidade 3, sabe, Olegário? Aquela fachada Do primeiro, de chapa né? perfurada. É, lá da Que ficou Pacaembu, demais. Ficou legal. Ficou muito legal. E aí a gente acabou conhecendo o Stefano. Stefano, dá uma boa noite. Queria muito agradecer. Você também está participando, né? Boa noite. Me apresentar aí, né? Sou o Stefano. Acho que a Sandra sabe um pouquinho, o Olegário nem tanto. E sou de Ribeirão Preto. Fiz faculdade no Rio. Na faculdade eu já abri a minha empresa, que é a Exclusive. E nesse meio tempo da faculdade, as coisas, eu peguei um ano muito bom, era um comecinho, a crise estava começando ainda, em 2014. As coisas estavam indo muito bem. No entanto, a empresa foi desenvolvendo muito bem, até que eu não consegui terminar a faculdade. E aí eu voltei para Ribeirão e comecei a desenvolver esse trabalho que a gente vem desenvolvendo aí. E hoje nós fornecemos, somos os fabricantes, distribuidores e exportadores da película inteligente. E obrigado, Sandrinha, obrigado, Olegário, pela oportunidade aí. A Sandra é uma querida, fantástica, conheci há pouco tempo e já me apaixonei por ela. E o Olegário, super renomado, conceituado arquiteto, as obras contemporâneas aí vão na linha que eu gosto e admiro, então é um prazer estar aqui com vocês dois juntos. Bacana. Então, eu queria falar que o Cidade 3, sendo Cidade 3, ou seja, não tem frivolidades. Vocês sempre passam conteúdo e sempre coisas que interessam ao nosso meio profissional. E dessa vez, de novo, você está fazendo isso. Ou seja, você está me conectando com um cara e ao invés da gente ficar com aquela história, o que você está fazendo durante a pandemia, como você está trabalhando, que está todo mundo comentando, mas que é uma coisa meio lugar comum, eu estou conhecendo já de cara um produto super bacana, fiquei surpreso, porque ignorância minha, não conhecia uma película que faz, às vezes, de um produto que eu já usei, que é muito mais caro e muito difícil a execução, que é o vidro, que ele se torna opaco mediante um comando. Mas agora, você tem um vidro já pronto, numa construção já pronta, e você aplica isso. Então, é legal. Isso é o Cidade 3, é trazer informação e é muito importante para a gente. É muito legal. Estamos num período sui generis, que esse encontro, naturalmente, em breve, tem que ser pessoalmente, que nada vai substituir o olhar, o toque, a experiência, mas vamos aproveitar as tecnologias para a gente se falar. Queria saber, sim, como é que está, você está trabalhando normalmente, o teu escritório está funcionando, tua equipe está remota, mas você está conseguindo falar com os teus clientes, dá um panorama rápido de como é que você está se virando nesse período. Tá. Então, do ponto de vista de produção, eu acho que está igual ou até melhor, porque eu estou tendo uma visão mais próxima de todo mundo. Como a gente não produz alguma coisa pronta, a gente produz ideia, então eu estou tendo mais oportunidade de permear todos os projetos do escritório. Como eu não estou indo em obra, não estou saindo muito. Então, a gente está tendo uma interface bem forte com todo mundo, cada um na sua casa. A gente está trabalhando direto. Eu tenho ido ao escritório só para projetar, para desenhar, porque eu gosto de desenhar à mão,
Então, eu tenho lá ainda prancheta, toda a minha criação é no papel. E o meu escritório, eu tenho a sorte de ser na rua da minha casa. Eu só atravesso a rua e já estou no escritório. Mas, mesmo que isso não fosse possível, do ponto de vista de logística, para escritório de arquitetura, essa crise, felizmente, ela não se tornou inviável o nosso trabalho. Está funcionando bem. Minha preocupação é traçar um panorama realista sobre o futuro próximo, no qual o arquiteto é um agente estratégico. Vocês não terem um volume de trabalho ou diminuir o volume de trabalho vai diminuir uma cadeia gigantesca atrás de vocês. Vocês estão conseguindo? Você conseguiu eventualmente aprovar novos projetos ou está realmente... O humor, de fato, vai ser mais... Todo mundo está com mais cautela, né? Porque a gente não sabe se as empresas vão estar de pé, vamos entrar numa crise. Pelo menos os economistas dizem que vamos ter uma crise. É óbvio que os empresários, mesmo a classe alta, que você atende aí, bastante cliente de classe alta, eles também vão estar desanimados nesse sentido. Mas eu preciso saber se está dando para aprovar algum projeto novo, porque vai ter um monte de gente para saber disso, querendo saber disso daqui a pouco. Não, aconteceram alguns projetos novos. Assim, para mim é surpresa. A gente fechou 2 casas, uma casa, inclusive, veio através do Daniel da Lock Engenharia, que é parceiro de vocês. Essa semana, a gente fechou essa semana a casa. Estivemos todos juntos virtualmente falando. Projeto bem legal, um projeto novo. E assim, 2 apartamentos aqui em São Paulo também, porque os clientes tinham comprado o apartamento e tem que fazer a mudança. E aconteceu também, que aconteceu ontem, eu tive uma reunião de quase 2 horas com um casal que comprou um apartamento, o apartamento está sendo entregue e eles têm que fazer o projeto. Mas eles estão muito mais cautelosos, fizeram perguntas muito mais profundas. Assim, a gente quase que discutiu o projeto todo antes de ser contratado até. Porque as pessoas estão com mais tempo, as pessoas estão mais preocupadas, elas querem um envolvimento maior. E eu acho que isso vai ser bom, eu acho que isso está rolando dessa forma. Vai ser... Então, sabe o que eu acho? Eu acho que não vai diminuir muito o número de clientes quando passar. Eu acho que isso vai passar daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses. E as pessoas precisam continuar morando. As pessoas vão precisar fazer casas porque elas querem sair de apartamento e ir para condomínio. Elas estão revendo onde elas moram, elas vão querer mudar. Então, eu acho que o ser humano ele passa por crises, mas o mercado vai voltar a aquecer. Eu sou otimista. Você acha que tem muitas pessoas falando, né, em pandemia e era pré-pandemia, era pós-pandemia. Esse evento que nós estamos convivendo vai influenciar na arquitetura. Por exemplo, as pessoas vão automaticamente, pós-pandemia, passar mais tempo em casa? Você acha que as pessoas antes gostam daquele conceito, principalmente em São Paulo, de morar mais perto, em ambientes cada vez menores, e ambientes cada vez mais perto do trabalho? Você acha que vai ter uma tendência a uma procura, uma demanda maior para residências, ambientes maiores? O que você pensa em relação a isso? Eu estou fazendo um projeto que eu estou muito feliz de fazer, que é o restaurante Dinhos Place. Não sei se vocês conhecem. É um restaurante, um dos restaurantes mais tradicionais de São Paulo. Ele tem, acho que 60 anos. E o projeto pronto, aprovado na prefeitura, a gente está começando a obra agora, uma obra toda em estrutura metálica e tal. Aí, só que o forte do Dinhos é feijoada, buffet de feijoada, e eles têm as chapas, peixes, lagostas, uma coisa maravilhosa. O Dinhos acho que é o melhor restaurante do Brasil. Tanto que, assim, é maravilhoso. Por exemplo, os presidentes dos Estados Unidos, todos, quando vieram ao Brasil, foram ao Dinhos. O rei da Arábia Saudita, quando veio ao Brasil, foi ao Dinhos.
um grande tempo aqui no Brasil, era o ponto principal. Então, daí eu liguei para o Paulo Dinhos e falei, olha, falei com ele a semana passada, e agora? A gente está começando a tua obra, projeto aprovado, é tudo buffet. Como é que vai fazer? As pessoas vão continuar se servindo em buffet? Aí ele me falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, a gente sabe disso, talvez a gente tenha que mudar, mas a gente vai aguardar os Estados Unidos. Como os Estados Unidos, que estão abrindo já um pouco antes da gente, a pandemia lá já está terminando antes, vai se comportar, porque lá o buffet é uma coisa importante. Tem muito restaurante de buffet. E aí, como eles farão, nós faremos atrás. Então, acho que ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Mas a minha opinião, então, assim, a primeira ilustração que eu comentei é que eu acho que ninguém sabe nada, mas que alguma mudança grande vai acontecer, sim. Mas, quanto ao tamanho das casas, eu já tenho escutado aí que as construtoras que lançam esses apartamentos de 30 metros, 40 metros, eles estão preocupados porque eles acham que isso não vai vender mais, porque as pessoas vão querer morar em áreas maiores porque elas não vão sair de casa. Então, elas vão querer espaços maiores. Por exemplo, eu faço muita casa em condomínio, Fazenda Boa Vista, Fazenda Vila Real de Itu, Terras de São José e assim por diante. Os condomínios estão abarrotados. Os meus clientes desses condomínios, todas elas, todas as casas estão ocupadas. As pessoas não estão evitando prédio, elevador e assim por diante. Mas eu acho que isso é um momento. Eu acho que nós, humanos, a gente chega, leva um susto, leva um choque. A hora que os caras descobriram uma vacina, se Deus quiser, todo mundo vai voltar a ser igual. Quanto tempo de carreira você tem? Quer fazer uma introdução sobre o teu escritório? Como é que você chegou aí? Importante para quem não te conhece ainda. Depois desse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Eu tenho em torno de 25 anos de formado. Eu já me formei, já vim trabalhar em São Paulo. E, assim, as coisas aconteceram meio que naturalmente. Eu fui trabalhar numa construtora, aí essa construtora me indicou para começar a fazer projetos para eles, e aí, quando eu vi, eu estava na hora de montar um escritório. E a gente começou primeiro a fazer muito interiores. Então, a gente fez o escritório nosso, eu tive um sócio, que é o Gilberto Cione, e a gente já está separado há uns 3, 4 anos. Ele mora em Miami hoje, está atuando lá, está super feliz, conseguiu o Green Card e está trabalhando lá. Assim, o nosso escritório é muito focado. Eu acho que a característica principal do nosso escritório é multidisciplinar. Então, a gente faz prédio, a gente fez várias torres para a construtora Elbor, para outras construtoras, prédios de alto padrão. A gente faz muita casa. Então, eu gosto muito de projetar casas. A gente tem um portfólio enorme em todos esses condomínios próximos de São Paulo e também no litoral, Iporanga. A gente está fazendo, por exemplo, hoje tem um condomínio muito legal que chama Marina Guarujá, que é aquele condomínio que os barcos param do lado do quintal de cada casa. A gente tem 8 casas já nesse condomínio. Um cliente indica para o outro, tal. Então, isso é bem legal. A gente faz loja, então a gente fez uma série de lojas importantes. Começamos com a Diesel, fizemos todas as Diesels na Argentina, Brasil, México, e fomos à Itália várias vezes para absorver informação. Daí fizemos Mi60, Energy, Vidibula, Fred Perry, as lojas agora da Marta Medeiros. Então a gente faz bastante loja. Aí a gente faz interiores, que eu já falei, que é bacana. Pinta muito apartamento para fazer a parte de interiores, que é uma parte bem gostosa, bem interessante de fazer. Exige muita criatividade, muita busca de informação. E até fábrica a gente já fez. A minha grande frustração é não ter feito ainda um hotel. Eu adoraria fazer um hotel. Um dia acho que eu ainda vou fazer. Com certeza. Eu acho que a película cabe muito bem na hotelaria, não é, Stefano? Você já instalou em algum hotel, não? Estamos em negociação, Sandrinha. Hoje o Olegário vai falar aí, né? Melhor que eu. A tendência por vidro é cada vez mais alta e não é de hoje. Mas os hotéis estão fazendo muitos banheiros de vidro.
E é legal a película porque você tem a possibilidade de ter o vidro e o banheiro aberto e, ao mesmo tempo, ter essa privacidade, né? Então, a gente tem feito muito, tá? Mas mais residências. Gostaríamos também de fazer um belo de um hotel. Olegário, você se considera um modernista? Porque, assim, eu olhei teu portfólio recente, tem, assim, um mais lindo do que o outro, casas, né? Eu acho que, assim, você deve ser um apaixonado por casa, porque eu vi Casa do Lago, Casa da Mata, Casa de Concreto, assim, e todas têm sua identidade própria, embora você olhe o traço da elegância e da contemporaneidade em todos eles, né? Que eu acho que eu te identifico bastante com essas duas características. Mas você se considera mais modernista? Você tem um pouco do barroco? O que você sente? Porque você cuida de cantinhos, né? Detalhes. Assim, eu acho que eu rotularia minha arquitetura meu trabalho como arquitetura contemporânea, que é arquitetura moderna, né? Então a gente está sempre antenado com novas tecnologias, com novas formas, com coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, como é a história da película, por exemplo, para incorporar isso e isso trazer qualidade ao projeto. Então, na hora que eu crio quando eu vou ter a primeira reunião com o cliente, eu acho que é interessante absorver o máximo possível da família, o que eles pensam, o que eles entendem como uma casa bacana e principalmente o que eles vão entender quando a casa está pronta. Eu trabalho muito isso, porque muitas vezes o cliente ele quer uma coisa hoje, mas ele está pensando em ter filhos e ele não entende que quando ele tiver uma nova vida, a vida vai mudar a necessidade e o projeto tem que ser feito em cima dessa necessidade. Então, é meio que, eu falo que é prazeroso, é quase um brinquedo, porque é realmente entender, depois entender a parte financeira, a intenção de investimento do cliente, entender o terreno, entender insolação, ventilação, vizinhos, influências. Por exemplo, você vai fazer uma casa que vai impactar muito visualmente num condomínio, então você talvez queira uma coisa mais low profile ou não, você quer aparecer mais. Então, tem tantas informações antes de você começar a desenhar, mas é muito legal. Então, você acaba que cria um produto antes de começar a desenhar. Daí, quando você tem esse produto, que aí é o seu limitador, aí você se solta, daí virou artista. Você fala, pô, agora eu vou criar. Então, é a história dos cantinhos, a história de todos os materiais, as formas, porque você pega todos esses itens que são determinantes para um bom projeto, para aquela família, e põe a sua criatividade junto. E aí sai um projeto bacana. Acho que é meio por aí. É mais difícil elaborar um projeto quando o cliente te dá um briefing bem completo, ou é mais difícil quando ele fala, você está livre para projetar? O que você acha? Não, esse tá livre para projetar é o sonho, né? Mas normalmente é difícil. O cliente sempre vem com briefing e assim, como a gente eu acho que o bom projeto é o projeto que o cliente entra e se identifica com ele, que o cliente se sente parte do projeto, parte da casa ou da decoração. Então, para isso acontecer, a gente precisa pesquisar muito, a gente precisa entender, entrar na vida do cliente, mesmo que ele não passe briefing nenhum, a gente tem que absorver e fazer todas as perguntas para poder ter um produto afinado com o cliente, entendeu? Assim, por exemplo, quando a gente faz mostras, Casa Cor, mostra artefato, ou a mostra, por exemplo, do Cidade 3, que é super bacana, a gente tem o briefing do coração, você não tem ninguém te impondo. Aí é esse cenário que você está falando. Mas, na prática, quando você vai fazer alguma coisa para o cliente, você tem que entender tudo da vida dele. Você tem que pensar como ele. E aí colocar Mas, olha, a sua vontade.
mesmo nas mostras, você como um excelente arquiteto que você entendeu para nós lá no Cidade 3 o conceito profundamente. Você montou uma praça de reuniões, uma praça de encontros, onde as pessoas não queriam mais sair dali. Todo mundo sentava de uma forma livre e numa linguagem muito de escritórios de vanguarda, né? Você faz muito escritório, Legário? A gente acabou no escritório de advocacia, que ficou super legal. A gente o escritório de advocacia normalmente é sisudo, é mais sério, né? Tem os livros. E este escritório era assim, na Faria Lima. E aí a gente propôs um projeto muito contemporâneo, com muito cobogó, com muitos materiais alternativos, cimento queimado, madeiras clarinhas, com muito desenho, e ficou demais. E o advogado falou que os colegas todos, que é um prédio só de advogado, falou que os caras piram, que vai todo mundo lá agora, sabe? As pessoas gostam que legal. As pessoas gostam do novo, né? Assim, respeitando o programa, respeitando o perfil do cliente, mas é legal inovar. Qual a sua inspiração na tua vida e qual o arquiteto que te inspira, assim, ou alguns deles? Assim, da tua vida, sei lá, tem algum arquiteto na tua família? Teu pai, teus pais, tua mãe, artista? Não tem ninguém na minha família. Interessante, né? Minha família é família de advogados também. E eu, incrivelmente, fiz faculdade de Direito para agradar meu pai. E meio junto com a faculdade de Arquitetura. E me formei, na verdade, nas duas. Mas, assim, tem grandes arquitetos no mundo, né? Hoje, com o Instagram, a gente tem uma abrangência de informação muito grande, né? Mas, por exemplo, eu sou muito fã do Tadao Ando, que é o arquiteto japonês, do Frank Gehry, do Norman Foster. Tem muita gente muito boa no mundo, né? Agora, a gente tem que entender que é até uma certa frustração que essas arquiteturas, essas pessoas que eu falei, são grandes arquitetos com projetos mega, né? Projetos na China, projetos no mundo inteiro. E no Brasil, em regra, o arquiteto ele não tem o Estado contratando o arquiteto para fazer grandes obras, né? Como são esses arquitetos que eu comentei. Agora, dentro do Brasil, eu sou muito fã do Márcio Kogan, acho demais o projeto dele. E tem muita gente boa no Brasil também, né? Eu gosto muito do Arthur de Matos Casas. Então, tem muita gente boa. Eu acho que cada vez mais a arquitetura está aceitando a expressão da arte, porque a tecnologia está permitindo que as coisas imaginadas pelos profissionais fiquem em pé, né? Então, a arquitetura está cada vez mais virando quase que uma escultura, em alguns casos, né? Você acha que nós temos fornecedores com tecnologia para atender grandes obras institucionais, como o Calatrava mesmo fez o museu no Rio de Janeiro, né? Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã. Você acha que a gente tem tecnologia para atender essas viagens? Eu acho que a gente tem tecnologia, o Brasil tem acesso à tecnologia, quando não tem, importa. Mas eu acho que o que não tem aqui é dinheiro para fazer esse investimento. Por exemplo, o Museu do Amanhã é um acontecimento, né? Além do Museu do Amanhã, o que mais que a gente tem no Brasil nos últimos 10 anos? De arquitetura nova e maravilhosa e contemporânea. Eu não consigo me lembrar, deve ter, mas eu não consigo me lembrar. Nessa dimensão do Museu do Amanhã, a gente soube que assim, a Zaha estava com um projeto, mas acho que não foi executado. A gente está vendo agora a Cidade Matarazzo, né, do Jean Nouvel, que é maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, é verdade. Projeto lindo. E o Sesc, né? Eu acho que o Sesc é um respiro de boa arquitetura, os Sescs brasileiros, né? Mas é um respiro de boa arquitetura, é muito legal, é admirável mesmo, mas o investimento é muito pequeno perto dessas obras maravilhosas que a gente fez fora do Brasil, porque não, claro, o Brasil não tem dinheiro, né? A gente precisa fazer
a economia rodar primeiro, né? Eu queria perguntar para você se você consegue ter essa experiência de ir na casa dos seus clientes ou no escritório e ver o usuário convivendo com o produto, porque eu tenho esse mesmo prazer quando alguém me manda uma foto da revista na casa ou no escritório. Eu fico numa felicidade de ver meus filhos circulando pela casa das pessoas. Como é que é essa tua experiência? Sem dúvida, Sandrinha, a construção civil, eu acho que é algo muito envolvente, né? Você está mexendo com o sonho da pessoa. É isso que o Olegário estava falando agora há pouco. Você envolve todo mundo, você envolve uma família. Então, muitas vezes, você está mexendo com a essência deles, que é o sonho de construir um projeto novo e etc. Então, eu pego uma pequena parte dessa emoção, não toda igual um arquiteto, né, que faz desde o início, mas aquela realização de você ver um projeto pronto e o cliente muito feliz, com o projeto em todo e com o nosso produto também, é muito gratificante, é sensacional. É isso que dá vontade de trabalhar, né? Aproveitando o gatilho que o Olegário falou, faça aquilo que ame e não trabalharás nenhum dia da sua vida. Isso é muito... Você lembra a primeira película instalada de verdade num lugar funcional, não num showroom, assim, num cliente? Você lembra que dia foi? Foi no escritório de advocacia, aqui em São Paulo, no Itaim, e exatamente igual o escritório que você fez. Ele chamou todo mundo do prédio e o pessoal falava: o que é isso? Eu nunca vi isso na vida, o que está acontecendo? É mágica. Então, isso é muito importante. É legal, né? Não, eu tomei um susto esse ano que eu na Casa Cor, quando eu passei pelo banheiro, o banheiro fechava, apagava. Falei, nossa, que coisa mais incrível. Tem muita tecnologia que não chega no Brasil, né, Olegário? Quando você vê uma coisa dessa, você fala, poxa, eu nem sabia que existia, né? Aí tem que ter uns doidos desse aí para trazer. Eu queria... É a primeira produzida no Brasil, então é uma tecnologia nacional, não é de fora. Então eu tenho orgulho de falar isso aí, né? Porque o Brasil não é reconhecido nesse ponto e esses doidos empresários aí, nós tivemos a audácia de trazer e produzir aqui e somos hoje um produto nacional. Então isso me dá prazer de falar. Olegário, queria também que você desse uma dica. Qual é a melhor forma dos fornecedores contatarem o teu escritório? Você tem alguém da tua equipe que recebe os fornecedores? Como é que você prefere que isso seja feito de uma forma produtiva? Porque eu acredito que uma boa arquitetura precisa de bons fornecedores, né? Então, é relevante esse ponto de contato, até porque vocês são muito assediados e isso também toma muito tempo. Então, eu queria saber qual é a melhor forma no teu escritório para que aconteça isso. Eu tenho no escritório uma pessoa que recebe, guarda o material e depois passa para mim o que é interessante. Ela já sabe a linha de raciocínio. Então, lá no escritório a gente tem uma equipe de arquitetura de casas e uma equipe de interiores. Então, ela divide para cada um deles. Agora, como você falou, uma dica de como chegar até a gente. Eu acho que catálogo é uma coisa meio papel, é uma coisa meio que passa despercebido, passa batido. Acho que tem que mandar produto, o produto, um pedacinho do vidro com película, por exemplo. Eu acho que tem que mandar amostra, na verdade, amostra. Amostra é uma coisa que a gente pega, olha, se interessa de cara, entendeu? É isso. Pois é. Então, rapazes, eu queria que vocês encerrassem falando mais alguma dica que vocês queiram dar para o nosso público, especialmente você, Olegário, se quiser manifestar um pouco do que você acredita que seja o futuro
para um cara jovem que está entrando agora na arquitetura, quiser dar algum conselho, é sempre bem-vindo, porque eles se inspiram em pessoas como você. E, da mesma forma, esse empreendedor jovem e maluco que trouxe esse produto, também quero uma dica tua, Stefano. Eu acho que resiliência, né? Nós, jovens e determinados, temos que ter essa resiliência como qualquer outro empreendedor. Muitas vezes a porta vai fechar na nossa cara e isso não é motivo para desistir. O que eu falo para todo mundo, que eu tento incentivar em algum ponto, é que sempre o começo vai ser mais difícil. Sempre. Em qualquer situação, qualquer carreira, em qualquer segmento, o começo ele é o mais difícil. E você tem que ter garra para sempre ir além dessas primeiras adversidades. E uma hora, com muita luta, esforço e determinação, vai acontecer. Basicamente isso. Bacana. Tá bom. Você, Olegário, meu... assim, resiliência é a palavra-chave, concordo com você, que a gente tem que entender que as coisas demoram para acontecer. Então, tem que começar no devagarzinho. Agora, o arquiteto recém-formado, ele tem que entender que, além de ser criativo e de ter um bom projeto, ele tem que ser um administrador de empresas, ele tem que ser um financeiro e ele tem que ser um relações públicas, a menos que ele vá trabalhar num escritório. Mas se ele tem o escritório dele, sozinho, ele mais um sócio, ou ele mais 2, 3 pessoas, você tem que saber isso. Você tem que ser bom nesses 5 itens, porque você vai ser cobrado nessas 5 faces de trabalho. Então, sabendo disso, você focando nesses 5 itens com cuidado, a coisa funciona, a coisa vai em frente. É isso aí. E tem que ser simpático, é mais difícil ainda. Não, para alguns não é. Você é um cara que não tem essa dificuldade. Isso daí já nasceu. E eu já conheço a mãe, sei que já é um DNA. É. DNA. Então tá. Rapaz, olha, eu quero mais uma vez agradecer a participação de vocês, ter nos doado o tempo de vocês, que é o mais importante, e estar com vocês nesse momento, tomar esse vinho aqui, pensar que eu estou do ladinho de vocês, me fez muito bem nessa noite. Espero ter mais oportunidades de encontrá-los o quanto antes, tá bom? Tá bom, foi um prazer, muito bom. Prazer. Obrigada. Muito bom estar com vocês. E o próximo a gente toma pessoalmente, já que não deu para chegar na sua residência. É isso aí, vou cobrar, hein? Com certeza. Um beijo, queridos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Fiquem com Deus aí. Tchau.